Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Cristiane Oliveira e hoje eu vou contar para você a história do cavaleiro preso na armadura. Essa é uma fábula para quem busca a trilha da verdade, escrita pelo autor Robert Fisher. Se você gosta de histórias, você vai amar essa. Prepare a pipoca, sente-se num sofá confortavelmente e aproveite, porque hoje eu estou inspirada. E tem surpresa para você. Antes eu quero te dizer que se você ainda não me segue, eu te dou alguns segundinhos para você clicar aqui embaixo, apertar o sininho para ser avisado sempre que eu trouxer novos vídeos e aproveite para deixar o seu like, tá bom? Compartilhe também com os amigos, pelo menos 2. É tão bom quando a gente recebe indicação de um vídeo interessante, né? Você costuma fazer isso com seus amigos? Bom, já te dei tempo suficiente para você me seguir, compartilhar. Vamos começar? Pronta para ouvir a história de um cavaleiro que se achava bondoso e gentil? Então, simbora! Era uma vez um cavalheiro que lutava contra inimigos que eram malvados, grosseiros e odiosos. Ele matava dragões e resgatava donzelas que se encontravam em apuros. Um dia, até se casou com uma delas. Juliette era sua esposa, que escrevia lindas poesias, dizia coisas sábias e tinha predileção por vinhos. Também tinha um filho jovem de cabelos dourados chamado Christophe. O cavaleiro era conhecido por sua armadura, que refletia assim, raios de luzes tão claros que quando ele partia para a batalha, os aldeões podiam jurar que podiam ter visto o sol nascer no norte ou se pôr no leste, tamanho brilho. E ao mesmo tempo ele andava para todos os lados. O sonho dele era ser o cavaleiro número 1 do reino. Sabe aquele estilo mega top blaster? Sacou? Ele era tão apaixonado pelo que ele fazia, que ele não tirava mais a armadura. Ele fazia as refeições e dormia com elas. Chegou ao ponto do seu filho pedir à mãe para ver uma foto do pai, para se lembrar do rosto do pai. Quando ele não estava na batalha lutando, ele estava na casa falando das suas proezas, através de um monólogo, onde só contava os seus atos de heroísmo. Até que um belo dia, a sua esposa o confrontou, dizendo que se ele a amasse de verdade, deveria tirar aquela armadura, cuidar dela e do filho. Ou ela pegaria Christophe, montaria no seu cavalo e iria embora daquele castelo. Ele ficou chocado. Normalmente, somente nesses homens que caem na real, né? Quando as mulheres o colocam na parede, não é verdade? Mas, voltando para a nossa história, o cavaleiro, assustado com o possível final, né, do relacionamento familiar, tentou tirar o elmo e tudo piorou. Ele tentou levantar a viseira, mas ela emperrou. E assustado, ele foi ao ferreiro, que era o homem mais forte da aldeia. Mas ele também não conseguiu ajudá-lo. E ele voltou para casa, assim, contou para a esposa, que não acreditou, é lógico, né? E ele ainda teve que amassar a comida e botar nos buraquinhos da viseira para ele poder se alimentar. Você acredita num negócio desse? Pois é. Com medo que a sua esposa e seu filho abandonassem, ele resolveu sair do castelo para buscar uma solução. E só assim se deu conta de quanto tempo ele passou com aquilo dali, cobrindo todo o seu corpo. Ele resolveu então visitar o rei, que era muito bondoso com ele e morava no topo de uma colina. Quando entrou no pátio, ele viu o bobo da corte, chamado Bolsa Alegre, que disse para ele que o rei havia saído para uma cruzada. O bobo da corte brincou com ele, que ficou nervoso e disse que ele não ficaria falando besteira se fosse ele quem estivesse preso naquela armadura. O bobo da corte, que de bobo não tinha nada, mas deveria ser o mais sábio daquele reino, depois do rei, respondeu que todos nós estamos presos dentro de alguma armadura, mas a dele era mais fácil de retirar. E ainda indicou para ele procurar um mago Merlin que poderia ajudá-lo. Então, o cavaleiro achou estranho, porque o mago Merlin era da época do rei Arthur, já tinha se passado muitos e muitos anos.
Mas o bobo garantiu que ele ainda estava vivo e vivia na floresta. E quando o discípulo estivesse pronto, o mestre apareceria. Gente, eu quero abrir um parênteses aqui, porque no meu segundo livro, A Paz em Conflito, eu escrevo essa mesma frase, porque eu fui uma discípula de um judeu messiânico que eu encontrei, e ele foi o meu mestre, o meu mentor em Israel. O judeu messiânico é aquele judeu que acredita em Jesus. Você precisa ler esse livro. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Vamos fechar o parêntese e vamos voltar para o nosso livro, nossa história. Onde é que foi mesmo que eu parei? O cavaleiro aceitou o conselho do bobo e entrou na floresta em busca do mago Merlin. E descobriu que não era tão sábio quanto ele imaginava, pois ele não sabia, a diferença entre um fruto comestível de um venenoso. E ele também descobriu que não sabia distinguir a localização dele dentro da floresta, norte, sul, leste, oeste. Ele estava completamente perdido. A sorte é que o cavalo sabia. Se passaram meses até que um dia ele encontrou o mago Merlin. Estava sentado debaixo de uma árvore com seu manto branco. Os animais estavam ao redor dele e os pássaros empoleirados em seus braços. Estive procurando por você durante meses e estou perdido. Merlin olhou para ele e respondeu: mas você já está perdido durante toda a sua vida. Ele achou um insulto, mas ele estava tão cansado que caiu ali mesmo na frente dele e dormiu. E Merlin sentiu compaixão. Quando o cavaleiro acordou, Merlin disse para ele que ninguém aprende fugindo e que para aprender é preciso permanecer no mesmo lugar por algum tempo. E ofereceu um líquido precioso para ele beber. E pegou um bambu para passar pelo orifício do elmo, né, para ele poder beber. Uau, que fantástico! Como é que é o nome disso? E Merlin disse: canudo. E ele perguntou: por quê? E Merlin respondeu com outra pergunta: por que não? Então, ele começou aquele beber aquele líquido estranho, marrom, e sentiu amargo, né? Os segundos goles eram assim agradáveis, e nos últimos eram deliciosos. Abrindo novamente parênteses aqui, isso corrobora com a frase: o fim é melhor do que o começo. Vamos fechar o parênteses e vamos voltar para o nosso livro. Quando terminou de beber, perguntou: o que é isso? E Merlin falou para ele: vida. Será que você também está precisando beber desse líquido? Eu te pergunto agora. O cavaleiro estava com a cabeça doendo, porque ele não estava acostumado a pensar. E Merlin, ao bater as suas mãos, esquilos, coelhos e veados vieram amassar seus alimentos e colocar nos buraquinhos do elmo para alimentar o cavaleiro, enquanto Merlin lhe dava diariamente doses de vida. Todos os dias o cavaleiro perguntava para Merlin quando ele saía, né? Quando é que eu vou sair dessa armadura? E o mago respondia que ele tinha passado a vida inteira dele dentro. E para retirar a armadura não poderia ser de uma hora para outra. E o mago perguntou por que ele tinha que batalhar sempre. E ele disse que ele precisava provar que era bondoso, gentil e amoroso. E então Merlin perguntou: se você era tudo isso, por que tinha que provar? Ele fugiu da resposta e saiu. E encontrou um esquilo e começou a conversar com ele. E só depois se deu conta de que estava conversando com um animal. E animais não falam. E aí Merlin chegou e ele disse: eu tenho que ir embora daqui, pois eu estou ficando doido, estou falando com os animais. E o mago disse para ele: esplêndido, finalmente você está se tornando sensível para sentir a vibração do outro. É verdade, você não falou com o esquilo com palavras, mas sentiu a vibração dele e as transformou em palavras. Mal posso esperar o dia que você vai falar com as flores. E o cavaleiro respondeu: no dia que eu morrer, você as plantará na minha sepultura.
Então disse o cavaleiro: não quero esperar até retirar essa armadura. Eu quero voltar agora e ser um marido bondoso, gentil e amoroso para Juliette e um bom pai para Christophe. Mas Merlin o fez pensar: será que eles vão te aceitar de volta? Então sugeriu que ele escrevesse uma carta ao filho Christophe e a pomba, de nome Rebeca, a levou. Uma semana depois, nenhuma resposta e ela não voltava, até que ela pousou no ombro do mago com um bilhete em branco, para a surpresa do cavaleiro. Decepcionado, ele ficou assim, sem saber o que fazer, e o mago falou para ele que ele não poderia esperar uma carta-resposta de alguém que sabia muito pouco a respeito do pai. E ele chorou e adormeceu. Quando ele acordou, pediu desculpas ao mago, que disse para ele que ele tinha dado o primeiro passo para sair da armadura e que estava na hora dele partir. Ele ficou surpreso, porque no fundo, ele estava gostando da vida ali na floresta, com os animais e com Merlin, mas o mago lembrou-lhe do propósito de se livrar da armadura, que agora ele deveria pensar nele, porque ficar preso naquele aço já havia lhe causado muitos problemas. Ele ouviu do Merlin, enquanto o levava para sair pelo caminho que o fez chegar até ali, que não poderia pensar da mesma maneira como tinha pensado no passado. O cavaleiro então olhou e disse: eu não reconheço esse caminho, porque eu estava completamente perdido quando vim para cá. E o mago disse: é comum as pessoas não terem conhecimento do caminho que estão seguindo. Ele falou: você quer dizer que esse caminho estava aqui e eu não o conhecia? Sim, e você pode voltar por ele se quiser, mas ele conduz a desonestidade, ganância, ódio, ciúme, medo e ignorância. Você está dizendo que eu sou todas essas coisas? Às vezes, você é uma delas, respondeu Merlin. Uau! Então, o mago lhe apresentou um outro caminho. Era uma trilha assim estreita, bem íngreme, bem diferente do outro. Ao ver, o cavaleiro perguntou: nossa, mas parece bastante difícil, mas o que eu vou conseguir passando por todo esse perrengue? O mago respondeu: perder a sua armadura. Este é o caminho da verdade. O cavaleiro decidiu ir e foi buscar o seu cavalo, mas o mago disse que ele teria que ir a pé sozinho, que aquele lugar teria lugares que o cavalo não conseguiria passar. Então, Esquilo e a pomba se ofereceram para ajudar. O esquilo daria comida, né? E a pomba o levaria até o cume da montanha da verdade. Antes de partir, ele recebeu do mago uma chave estranha, dourada, para abrir as 3 portas dos 3 castelos que iriam bloquear o caminho dele. O primeiro castelo tem o nome de Silêncio, o segundo, Conhecimento, e o terceiro, Vontade e Ousadia. Depois de entrar em cada um deles, ele iria encontrar saídas, somente depois de ter aprendido o que está lá para você aprender. Enquanto o cavaleiro assim, pensava que vencer essa trilha seria mais difícil do que lutar contra dragões e são donzelas, Merlin, sabendo exatamente o que ele estava pensando, disse: há uma outra batalha a ser traçada no caminho da verdade. A luta será aprender a amar a si mesmo. Você tende a aprender a se conhecer. Antes de se despedir, né, mandou ele deixar a espada dele ali mesmo. Então, ele partiu com Esquilo e Rebeca e foi andando, até que chegou a noite e dormiu. E quando acordou cedo, sentiu uma luz brilhando do sol forte no seu rosto e descobriu que parte do elmo tinha caído. E o Esquilo contou para ele que o ferro enferrujou depois que suas lágrimas caíram por causa da carta do filho, que não respondeu nada. A tristeza que ele sentira fora tão profunda que a armadura não conseguiu protegê-la dela. Então ele finalmente entendeu que lágrimas de sentimentos reais iriam libertá-lo da armadura. Ele levantou e saiu andando até que avistou o Castelo do Silêncio na frente dele. Era o primeiro empecilho. E ele ficou desapontado, pois ele imaginava um castelo maravilhoso. A pomba Rebeca riu e disse: quando você aprender a aceitar em vez de ter expectativas, os seus desapontamentos serão melhores.
Ele não concordou com ela, pois disse que era diferente porque os homens eram inteligentes. Rebeca discordou e disse: não acho que isso tem a ver com ser inteligente, isso porque os fatos dos animais aceitam, enquanto os seres humanos criam expectativas. Você nunca ouvirá um coelho dizer: espero que amanhã o sol apareça para eu poder ir brincar no lago. Se o sol não aparecer, isso não vai estragar o dia do coelho. Ele simplesmente é feliz de ser um coelho. O cavaleiro refletiu sobre isso. Ele não conseguia se lembrar de pessoas que eram felizes simplesmente sendo pessoas. Então, abriu a porta do castelo com a chave dourada e entrou sozinho, porque os animais disseram que iria encontrar um do outro lado. Ele nunca tinha estado em um lugar tão silencioso. Até que ouviu a voz do rei, que gostava dele. Ele perguntou o que ele estava fazendo ali, já que o bobo da corte disse que ele tinha ido para uma cruzada. Ele disse que avisava os seus súditos que ele iria para uma cruzada, quando na verdade ele ia para o caminho da verdade e que ele só poderia sair dali quando enxergasse onde estava a porta de saída. Começando com o rei, ele tentou persuadi-lo para andarem juntos e descobrirem a porta. Mas o rei disse que cada um teria que buscar naquele lugar o que precisava. E então falou: ficar em silêncio significa mais do que falar, mais do que não falar. Descobri que quando eu estava com alguém, eu mostrava apenas a minha melhor imagem e não deixava as barreiras cederem e não deixava que nem eu, nem outra pessoa víssemos o que eu estava tentando esconder. Então o rei se afastou para ir embora e disse: a viagem pelo caminho da verdade nunca termina. Cada vez que eu volto aqui encontro novas portas, enquanto a minha compreensão se expande. Aí o cavaleiro pediu um conselho para o rei. E o rei disse: esse é um novo tipo de cruzada para você, caro cavaleiro. Uma que requer mais coragem do que todas as outras batalhas que você conheceu ontem. Se você conseguir mobilizar a força necessária para ficar aqui e fazer o que tem que ser feito, esta será a sua maior vitória. Então, depois de bastante tempo, o cavaleiro descobriu que tinha medo de ficar sozinho. Ele então enxergou uma porta e conseguiu passar para o outro cômodo, um pouco menor. E lá dentro ele começou a falar sem parar, lembrando da sua vida, da sua infância. Descobriu que ele falava sem parar, porque ele morria de medo de ficar sozinho. E aí ele viu outra porta, foi até lá, abriu, passou para uma outra sala, também menor do que aquela. Nessa sala, ele pensou que perdera tempo falando sobre o que tinha feito e sobre o que iria fazer durante muito tempo da sua vida. Foi quando avistou outra porta. Incentivado pelo progresso, o cavaleiro fez algo que nunca tinha feito antes. Sentou-se tranquilo e ouviu o silêncio. Ocorreu-lhe que na maior parte da sua vida nunca tinha realmente ouvido alguém ou alguma coisa. O sussurro do vento, o tamborilar da chuva, sabe, a água no córrego, sempre estiveram presentes, mas ele nunca os ouvira de verdade. Também não ouvira sua esposa, Juliette, quando ela tentava lhe dizer como se sentia, especialmente quando ela estava triste. Isso lembrava o cavaleiro que ele estava triste também. Juliette devia se sentir muito solitária, falando com um homem revestido de aço, tão sozinha quanto ele estava se sentindo agora ali naquela sala que parecia um túmulo. A sua dor e a sua solidão emergiram e logo sentiu também a dor de Juliette, anos a fio que a forçaram a viver, sabe, num castelo de silêncio, se entregando ao vinho. E então começou a chorar. Ele avistou uma nova porta e entrou e viu que o cômodo era menor ainda. Então perguntou: por que a cada passagem de salas vão ficando cada vez menores? E ele ouviu uma voz que disse para ele: porque você está fechando o círculo sobre si mesmo. Uau! A voz parecia vir de dentro dele. Seria possível isso? Sou o
Eu tenho estado por perto há anos, falou a voz, mas essa é a primeira vez que você fica quieto bastante para me escutar. Uau, ele adormeceu. E quando ele acordou, estavam com Esquilo e Rebeca em cima dele, ele estava do lado de fora e descobriu que passou muito tempo lá dentro daquele castelo. Aí ele conseguiu coçar sua cabeça, porque as lágrimas correram seu elmo. E pela primeira vez ele chorou e sentiu a dor do outro, ou melhor, a dor de Juliette. E seguiu pelo caminho até chegar ao Castelo do Conhecimento. Quando chegaram, era o maior castelo que o cavaleiro já tinha visto em toda a sua vida. E tinha uma porta de ouro. Ele ficou impressionado com aquela estrutura maravilhosa. Ficou imaginando quem poderia ter construído. E a sua própria voz respondeu para ele dizendo: foi construído pelo universo, a fonte de todo conhecimento. Ele ficou feliz, porque a sua voz de nome Sam tinha voltado. Ele pegou a sua chave, abriu a porta e todos eles entraram com ele, porque disseram que no Castelo do Silêncio era só para um, mas todos tinham direito ao Castelo do Conhecimento e todos entraram. A escuridão era tão intensa que ele não conseguia enxergar nem a própria mão. Então o Esquilo mostrou na parede algo brilhando e leu: o conhecimento é a luz através da qual você encontrará o seu caminho. Sam, o seu eu, falou sem rodeios. Isso significa que quanto mais você sabe, mais luminoso ficará aqui dentro. Em seguida, leu outra frase talhada na parede, brilhando, que dizia: será que você não confundiu necessidade com amor? E ele se deu conta, quando ficou envolto com um clarão ofuscante, que ele necessitara do amor de Juliette, de Christophe, porque não se amava. Na verdade, ele necessitara do amor de todas as donzelas que resgatara dos dragões e de todas as pessoas, porque lutara nas cruzadas, porque não se amava. Isso é forte, hein? E você? Será que você realmente se ama? Quando ele compreendeu que se não se amava, não poderia realmente amar os outros, o pranto aumentou copiosamente. Naquele momento ele viu uma luz vindo de todos os lugares, uma luz completamente diferente de tudo que ele já tinha visto. E descobriu que não há nada mais bonito que a luz do autoconhecimento. Então Rebeca veio voando e disse para ele que tinha um espelho diferente, incrível. E quando ele chegou perto, ele olhou e ele disse: não passa de um espelho barato. E ela disse: não. O espelho não mostra como você parece, mostra como quem você realmente é. Quando o cavaleiro olhou de forma penetrante para o espelho, ele não acreditou no que estava vendo e perguntou: quem é aquele espécime perfeito? E sua face é plena de beleza e inocência. Esse é o seu potencial, respondeu Sam, a sua voz. Ser belo, inocente, perfeito. Se esse é o meu potencial, disse o cavaleiro, algo terrível aconteceu no meu percurso para realizá-lo. Sim, você colocou uma armadura invisível entre você e os teus sentimentos verdadeiros. Ele está em você há tanto tempo que se tornou visível e permanente. Uau! Então o cavaleiro percebeu que viveu a vida inteira tentando fazer com que as pessoas gostassem dele. Sabe, em tudo, os dragões que ele matou, as donzelas que ele salvou da prisão, tudo foi somente para provar que ele era bondoso, gentil e amoroso. E a verdade é que ele não precisava provar nada disso para ninguém. Ele era bondoso, gentil e amoroso. Então ele se deu conta que desperdiçou a vida inteira. Não, disse rapidamente, ela não foi desperdiçada. Você precisava de tempo para aprender o que acabou de aprender. O cavaleiro olhou para o espelho mais uma vez. Bondade, amor, compaixão, inteligência, desprendimento retribuíram o olhar para ele. E ele entendeu que tudo o que ele precisava fazer para receber
essas qualidades novamente era reivindicá-las, porque elas sempre lhe haviam pertencido. E com esse pensamento, a linda luminosidade resplandeceu mais clara do que antes e iluminou a sala inteira, revelando para a surpresa do cavaleiro que o castelo era composto de apenas uma sala gigantesca. O código padrão para a construção de um castelo de conhecimento, disse Sam. O verdadeiro conhecimento não é dividido em compartimentos, pois todo ele emana de uma única verdade. Então, o mago apareceu para ele e começaram a conversar quando estavam todos num pátio, comendo uma maçã de uma macieira que estava carregada de lindas maçãs. Esse é o propósito da árvore, dar frutos, e eles discutiam sobre ambição. Os animais e as árvores não têm ambição. Como seria o homem sem ambição? Feliz? Ele então perguntou: como você poderia ser melhor do que os outros cavaleiros quando todos eles nasceram lindos, inocentes e perfeitos como você? A ambição do coração é pura. Ela não compete com ninguém e nem fere ninguém. De fato, ela o serve de tal maneira que serve os outros ao mesmo tempo. É nesse ponto que podemos aprender com a macieira. Ela se tornou graciosa e plenamente madura, cheia de bons frutos, que dá livremente a todos. Quanto mais maçãs as pessoas retiram delas, mais ela cresce, mais formosa ela se torna. Essa árvore está fazendo exatamente o que uma macieira deve fazer, realizando seu potencial, seu propósito em benefício de todos. Isso pode acontecer a mesma coisa com as pessoas quando a ambição delas vem do coração. Você poderia vender algumas das suas maçãs para comprar castelos e comprar cavalos e depois poderia doar as maçãs que não precisam para que outros possam se alimentar. Aos seres humanos foram dados 2 pés para que não precisassem ficar no mesmo lugar como as árvores. Mas se ficassem sossegados mais vezes para aceitar e desfrutar, em vez de ficar correndo de um lado ao outro, correndo atrás das coisas, eles poderiam compreender verdadeiramente a missão que vem do coração. O cavaleiro entendeu isso e disse que a partir daquele momento a missão dele seria viver apenas do coração. E uma luz se revelou e ele se viu fora do castelo, com Esquilo e Rebeca, seguindo para o 3º castelo. Com muita sede, ele se ajoelhou para beber água e percebeu que a armadura sobre seus braços havia enferrujado e desprendido. Ele chegou à conclusão que o tempo realmente passa rápido quando se está em contato consigo mesmo. Então, os 3 prosseguiram, agora para o 3º e último castelo, o castelo da vontade e da ousadia. Quando estava na metade do caminho, a porta do castelo foi escancarada e dela saiu um ruidoso, ameaçador e imenso dragão que soltava fogo pelas ventas, cintilando com escamas verdes e brilhantes. Chocado, o cavaleiro ficou paralisado onde estava. Ele vira alguns dragões nos velhos tempos, mas este suplantava todos. Ele era enorme, as chamas saíam rugindo, não apenas da boca, como acontecia com qualquer outro dragão comum, mas também dos olhos e das orelhas. E para piorar ainda mais, as chamas eram azuladas. Isso significava que este dragão continha grande quantidade de butano. E agora, José? O cavaleiro tremeu nas bases. Lembrou que não tinha mais a sua espada para lutar e chamou o mago Merlin, que não apareceu. E o dragão furioso vinha na direção deles e a situação era periclitante. Mas de algum modo, o cavaleiro conseguiu controlar-se e parar de tremer. E com uma voz autoritária, mais forte e alta que conseguiu fazer, ele gritou: saia do meu caminho, seu bico de bom sem tamanho, família. Sem saber o que fazer, o homem da armadura perguntou ao dragão: o que você está fazendo no castelo da vontade e da ousadia? Em que lugar melhor você pensa que eu poderia morar? Sou o dragão do medo e da dúvida. O cavaleiro teve que admitir que esse dragão tinha um nome certo. Medo e dúvida era exatamente o que ele estava sentindo. Então,
Neste momento, o cavaleiro recuou, deu a volta e começou a fugir. E o seu eu lhe perguntou: como pode viver consigo se não tem vontade e ousadia para testar o seu autoconhecimento? Você também acredita que o autoconhecimento pode matar o dragão do alto, do medo e da dúvida? Perguntou para si mesmo, né? Certamente, o autoconhecimento é verdade. E você sabe o que dizem. A verdade é mais poderosa do que a espada. Sim, todo mundo diz isso, mas será que alguém já fez um teste e continua vivo? Quando ele falou essas palavras, ele lembrou que não tinha que provar nada para ninguém, porque ele nascera bondoso, gentil e amoroso, e portanto não precisava sentir medo e dúvida. O dragão não passava de ilusão. E enquanto o cavaleiro pelejava com sua coragem vacilante, ouviu sua voz dizer: Deus deu ao homem coragem. A coragem dá Deus ao homem. Então a sua metade sã disse para ele: se você encarar o dragão, existe uma possibilidade de que ele venha destruí-lo. Mas se não encarar, ele com certeza o destruirá. Então, o cavaleiro criou força e foi mais uma vez enfrentar o dragão, que olhou para ele e disse: vou queimá-lo todo de verdade. Mas agora ele era um cavaleiro diferente, que marchava em direção a ele, sabe? Falava: medo e dúvida são ilusões, medo e dúvida são ilusões. E o dragão despejou chamas, sabe, gigantescas e crepitantes, vezes e vezes seguidas. Contudo, por mais que o monstro tentasse, não conseguiu incendiar. O autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. O cavaleiro pôs-se em movimento para alcançar a porta do castelo. Mas o castelo da vontade da ousadia sumiu. E Sam explicou: você não precisa mais aprender coragem e ousadia, porque acabou de demonstrar que as possui. Então ele prosseguiu por aquele caminho íngreme, focado para o topo daquela montanha, e de repente se viu, sabe, numa imensa rocha no meio dele, e estava escrito: embora possua este universo, nada possuo, pois nada posso conhecer o desconhecido, se ao conhecido me agarra. Ele estava agarrado ao conhecido. E aí ele parou e ficou. E os animais tentavam ter simpatia por ele, mas disseram que a simpatia não ajuda o ser humano. E aí ele leu em voz alta a última parte da inscrição: pois não posso conhecer o desconhecido, se ao conhecido me agarro. Solte-se, Sam, falou Sam para ele ao ouvido. E o cavaleiro parecia não ter escolha, e as suas forças se esvaíam, o sangue escorria pelas pontas dos seus dedos agarrado à pedra, acreditando que ele morreria. Ele se soltou e mergulhou nas profundezas infinitas de suas memórias e relembrou tudo na sua vida pelo que tinha culpado a sua mãe, os seus pais, seus professores, seus amigos, sua esposa e todas as outras pessoas. À medida que ele mergulhava mais fundo no vazio, desprendia-se de todos os julgamentos que fizera contra todas essas pessoas. Quais são as pedras que estão no seu caminho, te impedindo de caminhar? Caia mais e mais rapidamente, sentindo vertigens com sua mente descendo até o coração. E então, pela primeira vez, ele viu na sua vida com lucidez, sem julgamento e sem desculpas. Naquele instante, ele aceitou plena responsabilidade pela sua vida, pela influência que as pessoas tiveram sobre ela, pelos acontecimentos que, sabe, o tinham modelado. E daquele momento em diante, não mais culparia ninguém ou qualquer coisa fora dele por seus erros e infortúnios. O reconhecimento de que ele era a causa e não o efeito lhe deu um novo sentido de poder. Agora não tinha mais medo. Um senso desconhecido de calma o envolveu.
E algo estranho aconteceu. Ele começou a cair para cima, sim! Embora parecesse impossível, ele estava caindo para cima, subindo para fora do abismo. Ao mesmo tempo, ainda se sentia conectado à parte mais profunda dele. De fato, sentia-se conectado ao próprio centro da Terra. Ele continuou caindo cada vez mais alto, sabendo que estava unido tanto ao céu quanto à Terra. E de repente, não estava mais caindo, mas em pé, no topo da montanha, e compreendia o total significado da inscrição na rocha. Ele se desprendera de tudo que temia e tudo que tinha conhecido e possuído. A sua vontade de abarcar o desconhecido tinha libertado. Agora o universo lhe pertencia para experimentar e desfrutar. O cavaleiro permaneceu no topo da montanha, respirando profundamente. Uma sensação irresistível de bem-estar percorreu todo o seu ser. E ele foi ficando atordoado com o encantamento de ver, de ouvir e sentir o universo que o circundava o tempo todo. Antes, o medo desconhecido embotara os seus sentidos, mas agora ele era capaz de experimentar tudo com uma clareza de tirar o fôlego. Quase morri pelas lágrimas que deixei de chorar. As lágrimas começaram a rolar por sua face, passaram pela barba e atingiram o peitoral. Elas vieram do coração, eram extremamente quentes e rapidamente derreteram o que restava da armadura. O cavalheiro então gritou de alegria. Nunca mais vestiria armaduras e sairia cavalgando em todas as direções. Nunca mais as pessoas veriam brilhando o reflexo, sabe, do aço, achando que o sol estava nascendo no norte ou se pondo no leste. Ele sorriu através das lágrimas, sem perceber que uma nova e radiante luz emanava dele. Uma luz muito mais brilhante, sabe, do que o melhor dos polimentos. Borbulhante como o riacho, brilhante como a lua, deslumbrante como o sol. De fato, o cavaleiro era o riacho, era a lua, era o sol. Ele podia ser todas essas coisas de uma vez agora e muito mais, porque ele era um com o universo. Ele era amor, o começo. Uau! E você? Você também é um com o nosso Criador? Qual a armadura que precisa ser retirada para você poder viver o seu propósito? Quais são os seus medos? O que você precisa provar e para quem? Sobre quem é você? Pensa nisso. E eu te desejo dias ensolarados, com toda a luminosidade que vem de dentro de você, mesmo que seja noite ou que esteja um dia nublado, não importa. Você é luz. A palavra do Senhor fala isso. E você precisa refletir a luz do Criador. Agora, eu quero te dizer, porque você prestar muita atenção no que eu vou te falar. Para você que chegou até aqui comigo e ouviu todo o meu vídeo. E se esse vídeo mexeu com você, que percebeu que está com uma armadura, que está te impedindo de viver a sua essência, e se você quiser ganhar uma mentoria minha, que custa R$770 uma hora, para eu te ensinar os primeiros passos para entrar no caminho da verdade. Então escreva aqui embaixo. Escreva quem foi o meu mentor que eu citei aqui no vídeo, quando eu abri um parênteses para falar sobre a frase que eu escrevi no meu segundo livro, A Paz em Conflito. As primeiras 10 pessoas que forem minhas seguidoras, com sininho ativado, que tiverem deixado o seu like neste vídeo, escrever aqui embaixo quem foi o meu mentor. Ganharam uma mentoria de 1 hora comigo, gratuita, porque eu quero te ajudar a dar o primeiro passo na sua caminhada para a verdade. É isso aí. Eu te desejo sucesso. Um beijo no seu coração e eu espero que seja você a pessoa entre as 10
que vai fazer uma mentoria comigo. Fica atento, fica esperto, simbora, vem comigo.